Bom dia, meninos, tudo bom? Então, dando sequência a mais uma aula de língua portuguesa, seguindo no nosso livro após a correção dos exercícios da última aula, vamos dar sequência aí, onde temos mais um tópico de texto e linguagem, poesia e jingles, a parte textual. Muito interessante essa parte, onde vamos trabalhar a questão da diferença também da poesia, do poema. O que é poesia, o que é poema? Vocês vão precisar desses assuntos para o ano que vem. Já tem uma base agora para que ano que vem, na disciplina de literatura, vocês consigam discernir melhor as coisas e cursarem essa disciplina de uma forma bem bacana, disciplina que vocês vão, tenho certeza, adorar, né? Porque é uma disciplina que possibilita trabalharmos com o texto na sua forma mais artística, mais bacana, muito bom. Eu, particularmente, sou apaixonado. Eu amo língua portuguesa, literatura, produção de texto, mas a literatura é a disciplina que trata da expressão cultural, né? A escrita, o registro por escrito da cultura de um povo. Então, o livro de vocês já faz essa introdução, porque vocês vão precisar para o ensino médio e também para os concursos e Enem. Tá bom? Então, seguindo aí, primeiro tópico, poesia e jingles, já discernindo o que é poesia, né? Então, a poesia, já fazendo aí uma diferença muito comum, que é diferença bem marcada, não é? Que é a questão da poesia enquanto estado de espírito e o poema enquanto forma textual. Tá bom? Para representar esse estado de espírito, representar essa coisa do lirismo, da emoção, do sentimento, da observação de uma beleza ligada à natureza, ligada ao amor, ligada às coisas belas. Então vamos lá, pode ser definida de duas formas diferentes. Aí o slide vai tratar do resumo, não é? Ela é atrelada à arte, é uma arte atrelada à linguagem. É arte e é atrelada à linguagem. E na esfera da linguagem nós temos basicamente três gêneros: lírico, épico e dramático. Então a poesia está expressa no texto lírico, aquele que vai tratar de emoções, sentimentos. O épico é a poesia ligada aos feitos heróicos, e dramático a questão das representações, né? É o texto que é preparado para representar. Composta por versos que podem ser agrupados em estrofes ou não. Então, verso, só para marcar e relembrar, é cada linha do poema que vão se juntar formando estrofes. Ou não, ou pode ser tudo direto, tá? Cada texto aí tem uma estrutura, não é uma regra fixa. Um dia no nosso passado já foi. Depois, com a Semana de Arte Moderna, em 1922, essa liberdade foi proclamada e continua até hoje. Essa coisa de escrever o texto poético de uma forma mais livre. Presença de musicalidade, rimas, preocupação com a estética do conteúdo. Isso quer dizer a presença daquela coisa musical, daquela coisa do ritmo e a estética do conteúdo, a beleza do conteúdo. Presença de eu lírico, a voz que se versa a poesia, a voz em que se versa a poesia. Então, o eu lírico é a voz que fala dentro do texto, é a voz que fala dentro do poema. Pode ser um texto escrito por um homem em que o eu lírico seja uma mulher. Vários textos, várias músicas são assim. E o contrário, escrito por uma mulher e o eu lírico ser um homem. Então, repetindo, eu lírico, o eu que fala dentro do texto, que não coincide necessariamente com a pessoa do autor. Tipos de formas poéticas textuais. Então, o dístico é poema com 2 versos, décima com 10 versos. Faltou o Szinho aí, tá? Depois vocês coloquem. Coloque não, porque não tem como, né? Desculpe, mas faltou o S aí na hora de digitar, não saiu. Soneto, 14 versos, 4 estrofes com 2 tercetos e 2 quartetos. Aliás, a ordem é 2 quartetos, 2 estrofes com 4 versos cada e 2 tercetos, 2 estrofes com 3 versos cada. Tá bom? É uma forma poética bem tradicional, o soneto, que remonta à nossa história, à nossa literatura. E nós temos aí também outras formas, aí é só para vocês terem uma ideia. Então, outra parte, além da poesia, é o jingles, né? Que é o termo adotado para nomear a canção curta com letras simples e de fácil memorização.
veiculada em propagandas televisivas ou radiofônicas. É muito ligada à propaganda mesmo, não é? Muitas empresas colocam músicas para divulgar seus produtos. Nós temos várias aí na rede social, na TV atualmente. Muitas empresas recorrem a agências de propagandas a fim de encomendar a criação de um jingle para divulgar um produto e ou estimular as vendas, ciente de que um bom jingle pode garantir que a marca fique memorizada por gerações, ou seja, fica marcado. Vocês não devem lembrar, mas os pais ou avós de vocês devem lembrar da antiga Casas da Banha. Depois vocês perguntem aos avós que ainda têm avós vivos. Casas da Banha era uma rede de supermercados que tinha, vou dançar o tchá-tchá-tchá, Casa da Banha. Aí tinha os porquinhos que dançavam. Isso se imortalizou, né? E vocês dessa geração agora não conhecem. Mas eu, quando era criança, via muito isso, durante muito tempo ficou. Então, é um bom exemplo de jingles e temos os atuais, né? Temos várias aí, músicas para propagar telefones, né? Operadoras de telefone, de telefonia celular, tem várias. Na época de política, principalmente, né? Temos aí várias músicas que servem de pano de fundo à campanha de alguns políticos. Muito interessante. Não é só o segmento comercial que se beneficia com jingles, o meio político também os adota massivamente, principalmente em épocas de campanha eleitoral, como eu acabei de dizer para vocês. Vamos entrar nessa fase aí no final do ano. E os políticos criam jingles para divulgar suas campanhas e acaba ficando na memória do povo. Então, diante disso, importantíssima é a leitura dos tópicos do livro. Nós temos aí um poema maravilhoso na página 25, Neu meço del caminho. Cheguei, chegaste, vinhas fatigada, e triste, triste e fatigada eu vinha. Tinhas a alma de sonhos povoada, e a alma de sonhos povoada eu tinha. Muito lindo o texto, podem ler, que vocês vão gostar, que é um soneto do Olavo Bilac, que foi um autor da nossa literatura, que vocês vão estudar também mais à frente, né? E leiam os textos, os desafios, as curiosidades. Muito interessante isso tudo, a diferença de poesia e poema que o livro dá, uma questão comentada da UERJ. E vamos passar logo adiante para os exercícios, né? O que é importante para fixar, para frisar tudo que a gente leu, tudo que a gente viu no slide, tudo que está escrito no livro e tudo que vocês podem também, por conta de vocês, pesquisarem, né? A internet está aí para isso, para ajudar nessa parte. Eu gosto muito disso. Nos exercícios, leiam com muito carinho o texto Mar Português do Fernando Pessoa, na página 31. Eu sou apaixonado por esse texto, trabalho muito com ele no ensino médio também, vocês vão ter a oportunidade de trabalhar com ele. E vamos aí, diante disso, elaborar os exercícios das páginas. Começa na página 30, né? Com texto Mar, texto 1, texto 2, Mar Português, texto 3, Ondas do Mar de Vigo. Tá? São textos da nossa literatura. Rubem Braga é mais contemporâneo, é mais moderno, e Fernando Pessoa, da literatura portuguesa, medieval, lá na época do início da literatura, não chega nem a ser literatura brasileira, literatura portuguesa, desculpa, e Fernando Pessoa é de uma época mais contemporânea, não é da época medieval, ele é da literatura portuguesa, mas é um autor do modernismo, né, do século XX, né, foi um autor do século XX. Então, diante disso, vocês vão trabalhar aí, vão ler esses 3 textos, fazendo comparações, estabelecer uma relação entre eles e resolver. Vocês vão resolver as atividades das páginas 31, 32, 33 e 34. Na próxima aula faremos a correção dessas atividades e daremos a sequência da parte teórica do livro até o período da nossa avaliação do segundo bimestre. Ok? Fiquem com Deus aí, fiquem na paz, um bom fim de semana para vocês. Qualquer coisa, estou aqui para tirar qualquer dúvida.